Muito boa noite a todos presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Para começar a nossa quinta reunião com palestra hoje, agradecendo ao Poder Legislativo que nos cedeu espaço para a gente fazer essa palestra muito importante para vocês que é mãe. Hoje nós teremos a palestra do Dr. Alisson Fortes, pediatra lá de Jataí, que veio aqui trazer palavras de conhecimento para todas as mães que estão aqui hoje, os pais também. E a nossa palestra será bem objetiva. E o doutor já está aqui. Eu quero convidar nesse momento agora a presidente, Ana Cristina, para fazer a abertura oficial da nossa reunião. E na sequência nós daremos início à nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui e ao doutor Alisson pelo seu tempo, tá? Muito obrigada. E as gestantes, os pais, as mães, muito obrigada. E convido a todos para a gente saudar o Pavilhão Nacional. De pé. Declaro aberta a nossa quinta reunião com palestra do Dr. Alisson sobre saúde materno-infantil 2024-25. Convidamos agora o Dr. Alisson, Dr. Alisson Fortes, pediatra de Jataí, e vai trazer muito conhecimento para vocês e vai estar apresentando também alguns slides. Peço que a presidente quiser descer ali para acompanhar a palestra. Boa noite a todos, tudo bem? Vejo que tem alguns conhecidos, alguns pacientes também, né? Fico feliz aqui. Espero contribuir para vocês, com vocês. Eu sou o Dr. Alisson, sou pediatra, atuo na área da pediatria desde 2016, tá? Então eu vou falar um pouquinho do aleitamento materno, algumas composições, algumas, vamos dizer assim, vamos colocar mitos, né? E algumas coisas que as vovós e os vovôs gostariam de dar, né? E que não é mais apropriado, vamos dizer assim. Pode passar para mim, por gentileza? Muito bem. Então, alguns pontos a serem abordados. A parte 1, vou falar sobre a definição, vou falar sobre um pouquinho os benefícios, a composição do leite materno. Na parte 2, as técnicas de amamentação e retorno ao trabalho. Pode trocar, por gentileza. Definição, segundo a OMS, aleitamento materno vai além de nutrir uma criança, tá? Ela engloba diversos níveis, né? A mãe e o bebê, tá? Tanto o benefício da saúde materna quanto da saúde nutricional dessa criança. Então, a lactação materna não é só a nutrição da criança, mas sim um benefício geral de ambos, né? O aleitamento materno, a gente classifica ele em exclusivo, predominante, complementado, misto parcial. Então, como é que é isso aí? No aleitamento materno exclusivo, até 6 meses, que a mãe dá leite humano, né, o leite materno, para essa criança, só o leite até 6 meses de vida. Então, essa aí é a predominância que o Ministério da Saúde, como é que se diz, faz exclusivo, né? Que sim, o melhor e o ideal seria até 6 meses. O predominante é aquele leite materno, aquela criança que está fazendo ingesta do leite materno mais alimentos, né? Geralmente após 6 meses de vida. Então, a criança que começou com chá, com alguma água, né? Lembrando, a partir dos 6 meses, né? O complementado até 2 anos é aquela criança que, além do leite materno, também está já recebendo algum alimento um pouco mais sólido,
né? São carnes, arroz, feijão, entre outros. E o misto parcial é aquele aleitamento materno, que é leite materno e fórmula, né? São os dois leites que que ele está fazendo a ingesta, no caso. Pode trocar? Bom, quais são os benefícios do aleitamento materno? O aleitamento materno, ele evita mortes infantis, infecções respiratórias, evita diarreia. Lá na composição do leite materno, eu vou explicar um pouquinho o porquê que ele evita, tá, a diarreia e essas infecções respiratórias, né? As mais frequentes, a pneumonia, né, infecção no ouvido e as bronquiolite, tá? Nossa região aqui, devido ao nosso clima, a gente tem bastante bronquiolite, né? Então, isso aí também ajuda bastante. Diminui o risco de alergias. Então, assim, aquela criança que é exposta ao leite de vaca, ela tem uma porcentagem maior de adquirir, né, aquela alergia à proteína do leite de vaca. Então, quanto menos expor essa criança ao leite de vaca, a probabilidade dela ter uma alergia é diminuída, no caso. Reduz o risco de obesidade, de pressão arterial e diabetes. Por quê? O leite materno, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele tem toda a composição que essa criança necessita. Pode trocar. Melhor nutrição, né? Então, o leite materno, ele tem já todos os nutrientes, vitaminas, proteínas, a gordura necessária para essa criança que necessita. Então, a nutrição dele é melhorada. Tem um efeito positivo na inteligência. Como é que é esse efeito positivo? Alguns estudos referem dois mecanismos. O mecanismo da mãe com o filho, então o ato de amamentar, o ato de olhar aquela criança que está fazendo uma boa sucção, fazendo uma boa pega, só esse ato e claro, as condições ambientais prevalece a inteligência da criança e com esse aspecto o sistema nutricional do leite também. Então, se a mãe está tendo uma boa dieta, está tendo uma boa ambiente familiar, então tudo isso aí conduz com uma boa alimentação e passa isso para o filho através do leite. Tem um melhor desenvolvimento da cavidade bucal, né? Então aquela criança que tem aleitamento materno exclusivo, né, no seio materno, ele vai desenvolver melhor como é que se diz, a musculatura, né, da boca, da língua, da faringe, da orofaringe, né? Então tem uma qualidade melhor. As mamadeiras, por si só, ela estimula somente 2 músculos da boca. Então a gente, né, como tem uma coisa mais fácil, prefere uma mamadeira, no caso, né? Mas isso aí vai prejudicar um pouquinho a cavidade oral. Lá na frente pode ter uma repercussão negativa a nível de fala. Proteção contra o câncer de mama. Então, lá na definição, não engloba somente nutrir uma criança, né? Então, ele pega os vários aspectos, né? Não só da mãe e da criança. O da mãe protege contra o câncer de mama. Então, a lactação materna ela protege a mãe, né, contra o câncer de mama. Evita nova gravidez. Então, toda mãe que está em lactação materna exclusiva, então aquela mãe que está dando somente o peito, não está dando nenhum outro tipo de alimento, está em amenorreia. O que é amenorreia? A falta de menstruação. Então, até os 6 meses, 98% evitam a nova gravidez. Tá? Promoção do vínculo afetivo mãe e filho, que eu já mencionei. Menor custo financeiro. Então, na OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um levantamento em 2004 que a renda, vamos dizer assim, o custo que um leite de fórmula gera para uma criança do nascimento até os 6 meses, em torno de 38% a 133% da renda da família. Então, assim, o custo é um pouco elevado dependendo da fórmula, no caso, né? Então, leitação materna é a mais barata. Melhor qualidade de vida, tanto da mãe quanto da criança. Pode trocar.
Bom, aqui vem um pouquinho da composição do leite materno. Eu coloquei os dois aspectos, o calostro, leite maduro, paciente a termo e pré-termo, né? Desconfigurou um pouquinho ali no passagem do pendrive, mas todo paciente, como eu falo, paciente a termo é o paciente que nasceu acima de 37 semanas. E o pré-termo é aquele que nasceu abaixo, tá? Se nós olharmos em termos de caloria, tá? O calostro, o paciente que é pré-termo, ele necessita mais de proteína, ele necessita mais de vitamina, ele necessita mais de lipídio. Então, você vê como que a mãe é perfeita, né? A produção do leite materno, você vai olhar que ele é mais concentrado, tem mais gordura, mais vitamina, mais proteína, para essa criança que necessita mais desses nutrientes, tá? Então, por isso que o leite materno, ele previne obesidade, previne hipertensão, por causa disso. Porque o leite materno, a mãe produz o que é necessário para a criança naquele momento, né? Bom, lembrando que o calostro, ele é o quê? Ele é até o 3º dia, né? Então a mãe nasce, até o 3º dia, é aquele leite que muitas vezes o pessoal fala, eu tô com leite fraco, né? Que é meio ralo. Primeiro, o leite fraco não existe, né? Todo leite, em todas as mulheres de todo mundo, tem a mesma concentração, tá? E não existe a questão do leite fraco, tá? O leite maduro já é mais depois do 3º dia e também tem uma quantidade maior dos nutrientes, né? Proteína, lipídio, calorias. Por quê? Porque essa criança está crescendo, né? Então ela necessita também desse aporte maior para o crescimento dela, né? Eu coloquei aqui leite anterior e leite posterior, tá? Esse aqui, o que acontece? Quando vai no consultório, eu sempre oriento as mães, vamos fazer a lactação materna, dá um lado, vamos dizer, o lado direito, a criança vai dormir, o lado esquerdo. Muitas das vezes, as mães de primeira viagem faz o quê? Dá os dois seios numa só pegada, né? O que acontece? A criança, o leite anterior, ele vai só liberar proteínas, vitaminas, águas, né? E o leite posterior, ele já tem mais calorias e lipídio. Então, aonde que a criança começa a engordar? É quando o leite posterior começa a interagir. Então, o primeiro leite que sai é o leite anterior. E o leite posterior é aquele leite onde que a criança vai ficar saciada e vai conseguir dormir, descansar, para novamente daqui 2 horas, 2h30, e de novo no seio materno. Então, geralmente orienta as mães o quê? No consultório. Vamos dar o leite materno, a senhora vai dar, a mãe geralmente sente com o leite materno, que esse seio materno esvaziou, né? A criança vai dormir 2 horas, tem que pegar essa criança, acordar e colocar no outro seio materno, né? Por quê? Para chegar tanto no leite anterior, pegar o leite posterior, para essa criança crescer. Engordar também, né? Ganhar peso. Porque criança que não ganha peso é uma preocupação, né? Pode trocar? Bom, aqui estão os fatores imunológicos. Então, além das proteínas, dos lipídios, né? Tem esses fatores imunológicos que a mãe está passando para a criança, né? Então, por isso, esses são os fatores. O IgA secretor é o principal fator imunológico que protege a criança da bronquiolite, da pneumonia, da diarreia, né? Então, ele é o principal fator imunológico. Tem os anticorpos, lactoferrina, que também ajuda bastante na questão das diarreias, fator bífido e lisozima, né? Então, esses aí são os fatores principais que protegem a criança dessas doenças. Pode trocar? Bom, como é que é a técnica da amamentação? Então, começamos com o reflexo da sucção,
né? Então, o primeiro reflexo que esse RN tem e adquire no momento do nascimento, né? Então, a mãe, independente se é cesárea ou é parto normal, no momento que ele nasce, o primeiro reflexo é a da sucção. Então, a criança que tem uma boa sucção, ela vai ter uma boa pega e, consequentemente, vai evoluir para uma boa evolução, né? Essencial para a mamada, seja eficiente ou não machuque os mamilos. O que significa tudo isso aí? Que uma boa pega, uma boa mamada, a mãe não pode sentir dor, não pode sentir desconforto, tá? Se a mãe está sentindo um desconforto, está sentindo dor na amamentação, essa pega está sendo errada, vai trazer umas consequências um pouco chatas para a mãe, né? Essa criança vai começar a chorar, a se desesperar, e aqui o pai não tem muito o que fazer, né? O pai fica um pouquinho desesperado, minha filha está passando fome, já quer dar um leite, uma fórmula, né? E calma, pai, a única coisa que você tem que fazer é apoiar a sua esposa, né? Tranquila, deixar ela ficar tranquilo e tranquilizá-la, né? Porque muitas das vezes o fator estressante de não conseguir amamentar o seu filho é um fator do leite não conseguir descer. Então, tem que ter uma certa tranquilidade. O pai, a função do pai nesse momento é tranquilizar a mãe. Calma, vamos aqui, estou junto com você, né? Para tranquilizar. Pode passar? Bom, aqui estão algumas posições de pega adequada, né? Nós temos a deitada, temos a tradicional, com o travesseirinho, a criança bem posta ali no seio materno, a de barriguinha com barriga, a de pé, né? A cruzada e a gemelar, que é a cruzada bilateral. Pode passar? Bom, como é que é essa pega bem adequada, né? Então eu coloquei essa imagem bem grande para as mães visualizar como é que é. Então olha bem essa criança, ela está com a boquinha bem aberta, a famosa boquinha de peixe, tá com o narizinho perto do seio materno, mais livre para respirar, não está ali achatado, né? A bochechinha, quando suga o leite, ela se enche, né? Então, quando um dos principais, como é que se diz, sinais que a gente olha na criança que está tendo uma má pega, é que quando ele suga, as bochechinhas faz uma covinha, né? Então, que significa o quê? Que não está vindo nada, está vindo somente ar, né? Então, esse é um fator que a gente olha e já fala, ó, tá errado essa pega. Os lábios inferiores está invertido, né? Encostando o peixinho na mama, a barriga encostadinha no tronco da mãe, né? A auréola. Então você não consegue ver a auréola, por quê? Porque a criança abocanhou tudo essa auréola. Então ele vai estimular, né, os ductos lactíferos para produzir esse leite para ele tomar, né? Então se observar bem essa boca da criança bem aberta, aqui essa mãe não tem dor para amamentar. Ela não vai ter nenhum desconforto. Por quê? Porque ela está pegando e englobando tudo. Pode trocar? Bom, eu coloquei aqui que esse desenho relata muito bem o que eu estou dizendo. Então, as três de cima, uma boa pega, a mão da mãe em C, né? Muitas das vezes a mãe faz isso, né? Ou ensina a fazer isso. O correto é fazer em C, mostrando a auréola, né, para a criança, né? O mamilo está indo até lá no fundo. Então, olha a pega errada aqui, ó, nesse aqui, né? A língua, uma que ele está pegando só o mamilo, tá? Não está estimulando os conductos. E a língua está praticamente obstruindo ali o canal, ali onde que vai a sugar, né? Então ali vai só buscar ar, ele não vai vir leite, a mãe vai sentir dor, né? Desconforto, pode machucar, e depois que machuca, demora uns pouquinho para sarar, e daí aquele estresse todo, porque a mãe fica frustrada também por não conseguir amamentar essa criança. Então, uma boa pega, uma posição correta, é a eficiência de uma boa mamada e uma mãe feliz. Pode trocar?
Então, a técnica da amamentação, aleitamento materno de livre demanda, né? Então, eu geralmente oriento meus pacientes, né, de 8 a 12 vezes no dia, então a cada 2 horas, no máximo 3 horas. O que acontece muitas das vezes no consultório? A mãe, tá bonitinho, ele tá dormindo, né? Não, tem que acordar ele e dar mamar. Então, 98% do tempo, né, eles estão dormindo. Então, eles dormem em média de 18 a 20 horas nesse período. Então, tem que estar acordando eles, tá? Tem que estar acordando, dando mamar, porque senão começa a ter algumas complicaçõezinhas, né? Igual eu estava mencionando, não existe leite fraco. Todas as mulheres de todo mundo, a composição do leite é igual para todas, né? Esvaziar a mama. Então, toda vez que a mãe percebe que esse seio materno está esvaziando, né? Então, ela percebe, e a criança também dá sinais, né? A criança que está bem amamentada, ela vai deitar, ela vai dormir 2 horinhas, 2h30, 1h30, mais ou menos, aí ela vai dar um sinalzinho de fome, é o momento que você tem que pegar e colocar no outro seio materno. Não ofertar água ou chá, né? As vozinhas de antigamente, né, gostavam de um chazinho, um chazinho para o amarelão, um chazinho para isso, para cólica, né? Hoje em dia não pode mais nada. Não utilizar mamadeira nem chupeta, né? Então, como eu mencionei, a mamadeira, o que acontece? Ela estimula somente 2 músculos da boca, né? Então, aquela criança que tem aleitamento materno, a mãe vai lá e oferta a mamadeira. Então, assim, como todo ser humano vai pegar o que é mais fácil. Então, ele vai para a mamadeira do que o leite materno, porque o leite materno dá trabalho. O leite materno tem que suar a camisa ali para tirar aquele leite ali. Então, ele prefere mais a mamadeira. Então, tá, chupeta. O lactente não tem fome, então a mãe ela tem que consumir 500 calorias a mais do habitual para dar conta do recado. Então, consumo extra de caloria, tá? Porque ela está nutrindo também essa criança, então ela tem que comer bem. Uma dieta variada, né? Tem que consumir mais de 3 porções de leite no dia. O leite é uma composição bem calórica, né? Outra coisa que eu sempre oriento as mães no consultório, a criança deitou, descansa também, tá? Porque a mãe que não descansa, ela lá na frente vai ter um esgotamento físico dela habitual, né? Porque a criança suga bastante dela, tá? Pode trocar? Bom, eu coloquei o retorno ao trabalho, não questão de trabalhista nem nada, mas sim de orientação, porque a partir dos 4 meses, que é a grande maioria que as mães voltam, né? Algumas mães não querem deixar de amamentar seu filho, não quer deixar de ofertar o seu leite. Então, o leite materno armazenado no congelador, ele pode durar até 15 dias, tá? Na geladeira até 12 horas. Então é bastante importante essa informação, porque a mãe pode já ir treinando, tirando, ordenhando aos poucos, e já ir congelando para fazer essa reposição quando ela não estiver em casa. Amamentar, quando ela chega do serviço, sempre amamentar, né? E durante o serviço, sempre esvaziar as mamas, né? Por causa que se ela não esvaziar, pode ter a petrificação e pode parar a produção, tá? Porque o organismo interpreta de que, não estão precisando mais, vamos parar, né? E evitar as mamadeiras, pelo mecanismo que eu acabei de mencionar, que ele vai trocar, né, o seio materno pela mamadeira. O que eu vou dar então, doutor? Podemos dar copo, né? Dependendo do tamanho da criança, pode dar na colher, né? A colher fica um pouquinho mais complicado, né? Se for uma criança um pouquinho maior, mas o copinho é o ideal. Pode trocar. Muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Não sei se tem alguma pergunta. Ok. Então, é que assim, não é que não tem leite. Muitas das vezes a produção dela é um pouquinho deficitária, né? Pode ser por causa de algum estímulo, por estresse, ambiente, enfim. No caso
dependendo se realmente não tiver, porque assim, a gente tem que pensar o calostro. O calostro, ela demora 48 a 72 horas para descer por completo aquele leite maduro, né? Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, não, eu não tenho leite, mas a questão é que o calostro não está suficiente ali naquele momento, né? Depois de 3, 4 dias, aquele leite vem com tudo, tá? E claro, e também tem um estresse. Eu tenho uma paciente que ela foi para Jataí, ela teve um parto um pouquinho conturbado lá em Jataí, e realmente, como se diz, nos 3 primeiros dias não desceu, né? Não veio esse leite vinha bem pouco. Aí a gente tem que fazer a complementação com fórmula, né? Fazemos estímulo, tudo. Hoje a gente está tirando a fórmula uns pouquinho, porque a mãe fez o método da sem mamadeira, ela deu copo, então a gente está tirando aos pouquinhos essa mamadeira, né? E deixando só o peito. E a criança está se mantendo somente com leite materno, um bom ganho de peso. Mais alguma pergunta? Não sei se eu te respondi, o que você queria ouvir. Sim. Sim. Seria ideal se tivesse uma boneca, assim, mais ou menos, né? Mas, vamos dizer assim, a técnica, na grande maioria, é colocar aquela criança de barriga para baixo, no seu braço, deitando e batendo nas costas dela, né? Até sair ou desobstruir aquela via aérea, no caso, né? Seria interessante até a gente fazer uma palestra sobre isso, porque eu acredito que todo mundo, principalmente as escolas, teria que saber o básico do salvamento, entendeu? Tanto na criança menor quanto na criança maior, né? Porque o que acontece? Engasgo não só com leite, mas com algum tipo de alimento, moedas, né? Então tudo isso aí, principalmente as professoras, né? Teria que ter como é que se diz, um treinamento adequado, né? Mas a técnica, te respondendo, é essa aí mesmo, né? Baixando ele de cabecinha para a barriguinha para baixo, né? Fazendo o Vzinho para abrir a boca dele e batendo nas costinhas dele, batendo com força. Mais alguma pergunta? Nada. Tá. Sim. Há 40 dias, uma amiga minha teve bebê. Certo. Aí eu fui visitar ela no hospital e o Miguel não conseguia pegar o peito. Ela tinha leite, ele conseguia, mas ele teve uma dificuldade na língua, que eu não sabia, que agora dá um piquezinho. O que é esse piquezinho? O que ele dificulta e depois ele melhora esse piquezinho abaixo da língua? Abaixo da língua. É o freio lingual, né? É o freizinho que falava antigamente da língua, o freio da língua, né? Realmente, no momento do nascimento, já realiza por causa melhora muito. Se passa os slides para trás um pouquinho, por gentileza. Mais um, mais outro, outro, mais um, aqui. Então, veja a função da língua lá no mamilo, entendeu? Se esse freio lingual está impedindo dessa língua fazer o movimento, tá, de recolher e de puxar esse leite, ele não vai conseguir amamentar corretamente, entendeu? Aí vai ter choro, daí estresse e tudo mais. No momento que você consegue, essa língua tem toda a liberdade de movimentação ali nessa língua, nessa boca, no caso, né? Não. Só o piquezinho. A criança, assim, dá um paracetamol, mas bem pouquinho, bem tranquilo isso aí, tá? Geralmente a fono faz esse piquezinho, perdão, a fono auxilia, mas quem faz é o cirurgião dentista.
Mais alguma pergunta? Doutor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar, eu estava vendo aí você falando sobre a gravidez durante a amamentação. Gostaria de compartilhar o que aconteceu comigo. Porque às vezes nós achamos, né, enquanto está amamentando, não fica grávida. Mas eu já tinha cedido ali aquele prazo ali dos 6 meses, já estava dando outros alimentos. Meu filho tinha 10 meses e como não menstruava, eu pensava, não vou ficar grávida. E acabei ficando grávida com um bebê de 10 meses. Né, o cuidado aí, essa preocupação. E o susto, né, Washington? A lactação, igual eu mencionei, até 98%, né, ela previne nova gestação, né, até os 6 meses de lactação materna exclusiva e, como se diz, a paciente com amenorreia, no caso, né, sem a menstruação. Doutor, eu tenho uma netinha que está com 8 meses. Quando na nossa época, né, quando a gente teve nossos filhos, a sopinha tinha que ser batida, né, com sal, podia colocar sal, não podia colocar temperos, coisa e tal. Agora, nada disso pode. Não pode sal, mas pode colocar pimenta do reino, chimichurri, essas coisas. Por quê? Não, pode não. Mas a pediatra passou para minha nora que pode colocar cebola, alho. Eu acho muito forte para bebê, não é? Sim. E aí a pediatra, não daqui, né? Passou que pode colocar pimenta do reino, um pouquinho de pimenta do reino, azeite de oliva. Não amassa, mas como a gente amassava, tem que dar os pedaços inteiros. Uma criança de 6 meses fica perigoso até para engasgar, não fica? Sim. Assim, no consultório eu sempre oriento o quê? Eu sempre oriento ela vai escalando, né? Então ela começa respondendo a questão do sal. Então até 1 ano essa criança não vai receber nenhum tipo de tempero no alimento dela. Tá? Uma porque ela está ainda desenvolvendo o paladar dela. Então ela não sabe identificar o que é doce, salgado, então não é aconselhado. Outra coisa relacionada aos rins também, né? Então essa criança que está se preparando para a vida, então ela não precisa receber esse tipo de alimento com esse tipo de tempero, porque os rins dele ainda não está preparado para isso, tá? Então, depois dos 6 meses, eu sempre oriento adaptações alimentares e que vai encaminhando aos poucos, né? Então, com frutinhas, depois sopas, depois para o pastoso e depois para o sólido. Por quê? A criança não sabe mastigar, não tem a formação completamente da cavidade oral, então ela tem que ir escolando aos poucos, né? Então ela não pode, com 6 meses dar alguma coisa um pouquinho mais sólida, pelo risco de engasgo, né? E os temperos é isso aí. Mel, a partir também de 1 ano, né? E açúcar. Açúcar somente, agora com a nova diretriz da nutrição, açúcar só a partir dos 2 anos. Então a criançada aí que gosta de um suco, de tudo isso aí, corta, né? Suco de fruta, desde que não tenha o açúcar, no caso, né? Pode dar a partir dos 8 meses, por aí, 7 meses já pode dar. No caso, um suco de laranja, né? Alguma coisinha assim já pode dar. Isso, fruta pode. Fruta não tem problema. Doutor, eu também estou com um netinho de 1 mês e 13 dias, ele está daquela fase, chorar, igual aquele menino, nem meus filhos chorou. E a minha nora está ficando desesperada, porque ela está amamentando e ele tem muita cólica. Certo. Aí acho que a pediatra atendeu ele, passou um remedinho e falou que ele tem agora um probleminha, que eu não sei o nome da doença que deu agora nele, que ele tem muita cólica forte. E tem uns períodos, cedo e à noite. Aí ele passa aquele horário, depois ele fica bem, só que ele chora muito. E aí, na minha época, né? Eu tô igual as meninas. Na nossa época, a gente, igual você falou, não pode chazinho, não pode isso, eram essas coisas que a gente dava. E agora, observando o senhor falar, eu fiquei preocupada, porque não pode nem dar um chazinho pro meu neto, só um leite. Coitadinho, chora demais. Não. O que eu vou dar para esse menino?
o leite, o que que acontece? A criança, o recém-nascido, até os 4 meses, toda criança vai ter um refluxo. Então, tem que ver se essa doença que a senhora está falando não está relacionada com isso, né? Com esse refluxo. Por que não pode dar nenhum outro tipo de alimento além do leite materno? Porque o aparelho digestivo da criança ele é o último que se finaliza depois do nascimento. Então, esse intestino dele ainda está imaturo, está virgem, ele tem que adquirir imunidade, tem que adquirir mecanismo de defesas, né? Então, se ele ter exposição como é que se diz, a chás, a outras coisas, pode começar a ter alergia, igual eu mencionei na questão do leite de vaca, né? A exposição do leite de vaca, antigamente usava muito leite de vaca, né? Então a criançada tinha muita intolerância e por aí vai. Mas teria que ver direitinho. A criança, se ela tem cólica só nesses períodos, pode ser que alguma coisa que a mãe esteja tomando, se ela está tomando, se ela está dando só leite dela, tá? É alguma coisa que ela está tomando. Alguma coisa, ou leite, ou café, bebida com gás. Então, tudo isso aí são contraindicados porque vai dar cólicazinha nela, ou nele, no caso, né? Mas é alguma coisa alimentar que ela esteja tomando. Uhum. Oi, boa noite. Doutor, queria parabenizar, viu? Parabéns pela palestra, Obrigado. muito esclarecedora. Ela falou um pouco das cólicas, né? Eu sou colega do doutor, né? Que eu estou trabalhando no Municipal, eu vim de Mineiros. A gente vê muita questão de cólica, principalmente na madrugada, aquele chorinho bem característico. Preciso falar um pouco da posição de higiene natural, que quando a gente explica para os pais, nossa, parece que é um descobrimento e ajuda muito ao bebê soltar pum e ajuda muito na questão da cólica, né? Da cólica. Obrigado pela presença, pela satisfação em ver você aqui. A posição é uma posição muito boa, né? Eu tenho um filho de 6 anos, na época que ele nasceu, ele tinha muita cólica, e a posição que ele, como é que se diz, que aliviava essas cólicas, era essa posição que o colega está falando, né? Então, é a posição aonde que ele vai ficar de lado esquerdo para baixo, né? Como se fosse assim. É onde que ajuda tanto na cólica e também ajuda na questão do refluxo, né? Do refluxo ajuda bastante também. Mais uma coisa. Porque 18 anos atrás a gente dava, né, um chazinho, sim, muitas vezes dava um supositório, colocava aquela mecha para ficar bem escurinha na água, certo, né, um fuxicória, aquelas coisinhas tudo ali, né? Fuxicória de jeito e maneira. Assim, a criança, igual eu tinha mencionado aqui, ela fica, como está esse intestino imaturo ainda, a criança pode ficar até 10 dias sem evacuar. Claro que a gente não vai deixar. Eu sempre oriento as mães, deu 5, 6 dias, vai no ambulatório com nós, para a gente avaliar. Mas tem as manobras anti-horárias, as massagenzinhas, né? Compressas quentes em cima da barriguinha, que ajuda aí o trato gastrointestinal. E principalmente a mãe, né? Se está em aleitamento materno exclusivo, a mãe aumentar a ingesta de líquido, né? E de frutas também, que ajuda bastante, tá? Até hoje nunca gostou de fruta. Não, até hoje não come nada. Aumentar a ingesta de água. Muitas das vezes, como a criança está no aleitamento misto, né? Elas realmente ficam um pouco mais ressecadas por causa da fórmula, porque a fórmula realmente fica. Se caso ela está só na fórmula e ela está tendo bastante quadros de ressecamento, aí é indicado, só nesse caso, 5 ml de água após cada mamada. Uns 30 minutos depois, para fazer uma hidrataçãozinha aí nesse intestino. Mas nada disso. Entendeu? Nada de fuxicória. Após o nascimento, né, a criança vai para casa, qual o período que ela pode começar a receber visita, para não ter contaminação externa, né? 40 dias. Geralmente, 40 dias? aos 40 dias. Nossa Senhora. Sim.
É claro, Fico louco. sim. Antigamente ficava os 40 dias, né? A criança também, porque a criança ela está recebendo aquelas imunidade ainda da mãe, né? Então, durante esse período, ele é mais acentuado nos primeiros 30, 40 dias, a taxa de imunologia é maior nos decorrentes dos dias. Claro, porque daí ele vai crescendo também, vai adquirindo e vai produzindo, né? Mas os primeiros 40 dias é a mãe que está transmitindo para a criança. Então, o correto é a partir dos 40. Isso, aham. Aqueles banhos de picão, né? Banho de picão. Assim, não, somente o sol é necessário. Se claro que ficar muito alto, né? Correto é ter uma avaliação com o pediatra para ver se a necessidade daquele banho de sol que a gente falamos, né? Na máquina lá. Mas na grande maioria, somente o banho de sol ali é suficiente com a vitamina D, tá? Ah, tá. Tá. Esse é um novo nome da constipaçãozinha, né? Do ressecamento. Agora é disquesia. É, disquesia agora, mas é isso, a constipaçãozinha, aquele intestininho que fica mais preso. Se ela está só em aleitamento, aumentar a ingesta de líquido dela. Se ele está com fórmula, fala para ela dar depois uns 30 minutinhos, 15, 5 ml de água, 7, que vai ajudar no trabalho gastrointestinal. Só se ela tiver com fórmula. Se tiver aleitamento materno, a mãe tem que tomar água. Nada. Doutor, aqui, ó. Aqui. Eu e a Érica, minha colega aqui, nós somos estudantes de nutrição e eu queria saber como que a gente sabe que o bebê está bem alimentado após a amamentação, após uma mamada. Uma mamada. O primeiro fator dele é que ele vai dormir bem, né? Claro que a criança pode ter episódios de hipoglicemia. Eu acredito que isso que você deve estar pensando, hipoglicemia ele vai fazer dormir, né? Só que como que a gente vai diferenciar essa criança que está com hipoglicemia de uma criança que está dormindo bem nutrida, né? É o momento que você acorda essa criança para amamentar, tá? Então, deu as 2 horas, você vai acordar essa criança para levar ao peito, essa criança vai acordar e vai sugar como é que se diz, com efetividade, né? Então, essa criança está bem nutrida. A criança que não está bem nutrida, ela vai dar um pouquinho de hipoglicemia, que vai baixar um pouquinho o açúcar, essa criança vai ficar sonolenta, você vai tentar acordar ela vai continuar, não vai ter uma sucção efetiva, né? E a mãe vai perceber que ela vai ficar mais molinha, né? Então, tudo isso aí contribui. Por exemplo, no consultório, como a gente identificamos que está tendo o ganho de peso, né? Então, a gente, ela tá conseguindo nutrir. No caso, ela conseguiu só ali o leite anterior, que muitas das vezes chega para nós isso aí, é o leite anterior. A mãe consegue dar somente o leite anterior. Não vai dar hipoglicemia nessa criança, mas ela não vai ganhar o ganho de peso, não vai ter peso suficiente. Tá? Outra pergunta é o momento do arroto. Sim. Tem criança que após a mamada, logo que termina de mamar, ele já arrota. Uhum. E outras demora mais tempo e às vezes nem arrota. Como fazer nesse caso? Não, a questão do arroto está muito relacionado com o esfíncter esofágico inferior, né? Tem alguns que é mais fechadinho, outros mais alargado. A mesma questão do refluxo, né? Então tem crianças que mamam muito, arrota e logo regurgita, né? E crianças que não regurgita, somente arrota. Então isso está muito relacionado com o esfíncter esofágico, mais inferior ali. Assim, vai ter um alívio melhor para essa criança que arrota? Vai. Mas não necessariamente é obrigatório a ter, tá? E outra pergunta é sobre a criança após ela amamentar.
Uhum. Não, não, a criança geralmente quando ela tem o vômito, né, ela expeliu toda aquela nutrição que tem no estômago dela. Então ali 40 minutos ela já vai estar chorando de fome novamente, né? Agora, se ela só regurgitou, não. O regurgitar o que que é? Na grande maioria é o excesso de leite que ela comeu, tomou ali. Então ela vai conseguir descansar, ela vai estar bem nutrida, ela vai descansar das suas 2 horas, 1h30, né? Se for à noite, depois da meia-noite, eu oriento a mãe sempre dar um aleitamento um pouquinho mais prolongado, né? Porque à noite o leite materno ele tem mais lipídios para a criança também descansar, dormir e a mãe descansar também. Então eu oriento sempre as mães ali umas 11, 11h30, dar um leite bem prolongado para essa criança descansar bem, entendeu? Agora, se caso ela só regurgitou, ela vai dormir normal, sem problema nenhum. Agora, se ela teve o vômito, ali 30, 40 minutos, ela vai estar chorando de fome sem problema nenhum, entendeu? Isso, não é que ele vai dilatando, né? Ele vai crescendo. Então, conforme a criança vai crescendo, o aporte calórico da criança vai necessitar maior e esse estômago também vai crescendo. Então, realmente é isso aí mesmo. Sim. Isso. Aham. Então, assim, no recém-nascido, quando ele logo nasce, por exemplo, aconteceu que a mãe não teve leite, teve algum estresse, então a gente inicia geralmente com 5 ml, 7 ml, já é suficiente para aquele recém-nascido, né? Então, conforme ele vai crescendo, vai aumentando aí as mamadas, né? E vai aumentando os ml. Mas o recém-nascido realmente ele só necessita de pouquinho. Por isso que antigamente falava de leite fraco, por duas razões. Uma, a gente sempre compara o leite, né, que é o calostro, com o leite de vaca, que é aquele branco. O calostro ele sai um pouquinho transparente, né, tipo uma aguinha, e pouca quantidade, tá? Então, por quê? Porque o recém-nascido necessita só daquilo ali mesmo, só daquela quantidade pequenininha mesmo. Como eu mencionei antes aqui nos slides, a mãe, ela produz o que o filho necessita. Quantidade de proteína, de vitaminas, de lipídios, de tudo que ele necessita para aquela etapa da vida dele. Então, o leite materno é essencial por causa disso. É isso. Vai aumentando isso aí. Uhum. Aí estimulando e vai produzindo, né? Oi? Temos alguns métodos, né? Aqui em Chapadão, né, tem o privilégio de temos a fono, ela auxilia bastante nós aqui, né? Ela trabalha bastante essa questão oral para a criança amamentar, né? Assim, um outro caso geralmente tem essa dificuldade, mas com o passar do tempo, com a insistência, dá certo, entendeu? Opa. Uhum. Não é de nada. Tá certo. Assim, não, as experiências que eu tive desde 2016 para cá, nunca tive assim, essa criança que nunca mamou nada, né? Ela tem, não gosta. Mas eu nunca tive essa experiência assim. Mas eu tive experiência com crianças que têm uma dificuldade de ir ao peito, de pegar, né? Mas a gente trabalhamos, a gente, como é que se diz, com a fono, né? Tem alguma, como é que se diz, enfermeiras que estão fazendo captações de leite materno, eles insistem ali, aí dá certo. Tem que ter paciência, né? Mas dá certo. Sim.
Não. Aí dava outras coisas, dava chá, dava isso, dava aquilo, né? Água de arroz, né? Mais alguma coisa, alguma pergunta? É isso, pode ficar à vontade. Aham. Não, tem algumas crianças que têm uma facilidade maior, no caso de não ficar aquela manchinha, né? Mas tem que estar sempre avaliando para ver se não tem também uma moniliase, né? Que é os funguinhos, o famoso sapinho na boca, né? A higienização, geralmente, é uma gazezinha com água, você vai passar fazendo a limpeza ali daquela língua e do, como é que se diz, da gengiva ali e das mucosas. Mas nada mais que isso aí. Não tem necessidade. No caso, a mãe fazia a higienização do seio materno, né? Antes e depois de cada mamada. Sim. Não, não. Você pode fazer a hidratação, mas daí se for amamentar, você tem que fazer a higienização antes, tirando o produto, no caso. Então, muitas das vezes, as mães, no início, principalmente as primigestas, né, que são a mãe de primeira viagem, vai ali iniciar a lactação, machuca, né? Aí tem que fazer um tratamento ali local com algumas medicações. Aí sim, o conselho é, antes da mamada, fazer a higienização da mama. E depois, né, também. Mais alguma pergunta? Seria isso. Muito obrigado a todos pela presença. Espero ter esclarecido tudo. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Obrigado. Queria pedir para todas as mães, puder vir aqui na frente para a gente fazer uma foto? As mães que puder, os pais também. Quem participou da palestra, vir aqui na frente para a gente fazer uma foto. A presidente agora, nesse momento, vai fazer uma entrega, uma lembrança do Rotary Club Chapadão do Céu. É uma pequena lembrança, doutor. Assim, é um mimo do nosso companheirismo, nosso companheiro do Rotary, e esperamos que você goste, tá? Muito obrigada, viu? Gratidão sempre. Tá bom? Obrigada a todos, viu? Principalmente as mamães, papais, viu? Foi muito importante vocês estarem aqui hoje. E tomara que tenha ajudado, né? Em alguma coisa. E eu declaro encerrada a nossa reunião, a 5ª reunião, 2024-25. Obrigada.